Bom, galera, tô chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Vamos falar sobre a situação envolvendo o lateral direito Gonzalo Montiel. Isso porque o clube espanhol definiu o valor para vender o jogador. Jogador que interessa muito ao Flamengo, o lateral direito Gonzalo Montiel. A gente vai falar sobre essa situação. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Wallace. Isso porque depois da venda de Willian para o Fenerbahçe da Turquia, o Flamengo avançou nas tratativas e o Wallace está muito próximo de se tornar o terceiro reforço da janela de transferência do meio do ano para o clube de regatas do Flamengo. Vou trazer todos os detalhes para você e vou falar também sobre a situação envolvendo as renovações de contratos de Lázaro e também João Gomes, garotos do Ninho, que o Flamengo aí vem aí, né, dando uma barreira, na verdade, nessas negociações pela renovação. Estão travadas neste momento e o Flamengo tem que abrir o olho, principalmente aí sobre os nossos garotos. Situação envolvendo o João Gomes, jogador importante para o elenco, a gente sabe disso, destaque nesta temporada, e o Flamengo precisa abrir o olho, não pode vacilar nessas negociações pela renovação de contrato de João Gomes, um jogador que vem sendo bastante cobiçado aí pelo futebol europeu. Vou trazer também a situação envolvendo o jogo Flamengo e Corinthians neste próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília, jogo importante, jogo pela 16ª do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já divulgou a lista de jogadores relacionados com alguns jogadores fora, e principalmente o nosso meia Georgian de Arrascaeta. Então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos com essa nação maravilhosa, beleza? Deixa eu trazer aqui para vocês a lista de jogadores que foram relacionados pelo Flamengo para o jogo diante do Corinthians, que acontece neste próximo domingo, o jogo que acontece pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importante que o Flamengo precisa vencer para se manter na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E a princípio, para esse jogo, o Flamengo deixou alguns jogadores fora da lista de relacionados. Primeiramente, eu vou falar sobre a situação envolvendo Georgian de Arrascaeta. O nosso meia Georgian de Arrascaeta está fora, não foi relacionado. O jogador sentiu dores de lombar e daí então ficou de fora desse jogo. Algumas pessoas estão me perguntando: Henrique, há problema com Arrascaeta para o jogo da próxima quarta-feira contra o Galo pelo jogo de volta da Copa do Brasil? Não, gente. Não há problema com a Arrascaeta, inclusive o Flamengo está cuidando muito bem do Arrasca, tá? Pode ficar tranquilo que na quarta-feira o Arrasca está de volta, essa é a informação que temos. Mas para o jogo contra o Corinthians nesse domingo, a Arrascaeta está fora. Já o lateral direito Mateuzinho está com amidalite, também não foi relacionado para esse jogo. O Willian Arão vai para o jogo, Henrique? Mesmo com acerto com o Fenerbahçe da Turquia? Não. O Flamengo também não relacionou. O Willian Arão não joga mais pelo Flamengo. O jogador já foi vendido por mais de 3 milhões de euros para o time de Jorge Jesus e não é mais jogador do mais querido do Brasil. Inclusive, vou falar um pouco do Willian Arão daqui a pouco para vocês. Mas o Flamengo relacionou os seguintes jogadores. Olha só: Ayrton Lucas, Davi Luiz, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Léo Pereira, Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo Souza, João Gomes, Lázaro, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vitinho e o Wesley. O Wesley que foi chamado às pressas da base para recompor o elenco com a ausência do lateral direito Mateuzinho. Então esses aí foram os atletas relacionados pelo clube de regatas do Flamengo para o jogo diante do Corinthians, que é muito importante, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Willian Arão. O Willian Arão foi vendido para o Fenerbahçe da Turquia por 3 milhões e 150 mil. Os valores foram divididos em 3 parcelas que o Fenerbahçe vai pagar ao Flamengo. O Flamengo vai receber a primeira parcela à vista, no ato do assino do contrato com o Fenerbahçe. Assim que o Willian Arão assinar o contrato, o Flamengo já recebe a primeira parcela. Já a segunda parcela, o Flamengo recebe em novembro deste ano, ou seja, novembro de 2022, e a terceira parcela só no meio do ano que vem. Então aí sim, 3 parcelas que o Fenerbahçe paga aí 3 milhões 150 mil euros ao Flamengo, beleza? Bom, o Willian Arão não joga mais pelo Flamengo, o Willian Arão não é mais jogador do Flamengo, mas o Flamengo já avançou as tratativas pela contratação de Wallace. O Wallace da Udinese da Itália. A princípio, o foco principal do Flamengo era o Wendel do Zenit da Rússia. Só que depois já estava tudo muito certo, o Flamengo aí com o Wendel, os empresários do Wendel aqui no Brasil. Daí, do nada,
o clube russo fez algumas exigências. Os representantes que cuidam da carreira de Wendel aqui no Brasil chegaram a fazer uma contraproposta para o Flamengo. O Flamengo não agradou ao clube, não agradou ao mais querido Brasil. Daí então o Flamengo partiu com tudo para cima de Wallace. Inclusive, nesta última sexta-feira, aconteceu uma reunião no Rio de Janeiro com os representantes que cuidam da carreira de Wallace aqui no Brasil, com a diretoria do Flamengo e com advogados, já para poder selar de vez a vinda de Wallace para o Flamengo. O Wallace chega, o Willian Arão sai. Então, assim, recompondo essa saída de Willian Arão, essa informação que temos. E logo mais aí, com certeza, o Flamengo deve anunciar a contratação de Wallace, que está muito próxima, né? A gente sabe que esse negócio de negociação dentro do futebol é dinâmico. Já vi gente aí assinar contrato, né? Chegar para estrear e depois, ó, deixa fazer tudo. Então, assim, vamos aguardar o que deve acontecer, mas neste momento as coisas estão em andamento e muito avançado, beleza? Vamos falar agora sobre renovações de contratos de Lázaro e João Gomes. Garotos do Ninho que o Flamengo precisa abrir o olho, o Flamengo precisa, né, assegurar esses garotos, principalmente o João Gomes. Jogadores que o Flamengo já iniciou as conversas por uma renovação, que é o Lázaro e João Gomes, bem parecido ali. É bem parecido as propostas que o Flamengo apresentou, tanto para Lázaro como também para João Gomes. Só que o Flamengo, os valores salariais apresentados para os atletas, né, o atleta aí não aceitou. E neste momento estão travadas as negociações, tanto por Lázaro como João Gomes. Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo chegou a oferecer um salário de 80 mil ao garoto João Gomes, o mesmo valor que foi oferecido para Lázaro. Então, assim, dois garotos, duas peças fundamentais da equipe, dois destaques na temporada 2022, a gente sabe disso, principalmente esse garoto João Gomes. O Flamengo precisa cuidar desse garoto João Gomes, gente. Eu venho falando aqui. Clubes europeus estão de olho nele. Clubes europeus estão aí querendo levar o garoto João Gomes. E o Flamengo aí criando um clima, né, desagradável aí. O Flamengo poderia muito bem jogar uma proposta aí bacana, porque merece. João Gomes merece um negócio melhor. A proposta que o Flamengo apresentou de salário para os dois atletas, tanto para um quanto para outro, foi de 80 mil reais. Então, assim, recusada tanto por Lázaro como João Gomes. O que você acha sobre essa proposta do Flamengo? O Flamengo deve ou não deve valorizar ainda mais o salário de João Gomes e também do Lázaro? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. A minha opinião é essa. O Flamengo precisa desse garoto, tá, gente? O Flamengo liberou o Willian Arão, chega o Wallace, beleza. Mas o João Gomes é sensacional. É o nosso pitbull. Inclusive a torcida quer ele ao lado de Vidal no meio do campo. Então vamos ver o que deve acontecer aí nessas negociações que neste momento estão travadas, beleza? Vamos falar agora sobre o lateral direito Montiel, o jogador que já vem, ó, há dias no radar rubro-negro. A gente vem sempre falando sobre isso aqui. Alguns falam, não tem nada. Outros falam, não tem negociações com o Montiel. O Flamengo não tem negociações com o Montiel. Gente, o Sevilha não quer vender o Montiel. O Sevilha, ele neste momento, ele se sentiu pressionado. O Flamengo aí, em conversas com representantes do lateral Montiel, ex-River Plate, que hoje está no Sevilha da Espanha, foi comprado ao River Plate lá em agosto de 2021. O Sevilha chegou a desembolsar 11 milhões de euros pela compra do Montiel. E agora o Sevilha se sentindo pressionado, né, pelo clube de regatas do Flamengo, aí Flamengo em cima, essa informação que temos, o Sevilha definiu o valor para vender o jogador. E qual seria esse valor, Henrique? Após um ano que o Sevilha pagou 11 milhões de euros, o Sevilha vê aí que já é um ano mais velho, daí então decidiu 10 milhões de euros chegando na mesa do clube espanhol, o clube negocia o lateral direito Gonzalo Montiel. Essa informação, 10 milhões de euros hoje na cotação atual gira em torno de 53,5 milhões de reais. Esse é o valor para comprar o Gonzalo Montiel. Sevilha não quer vender o Montiel, mas tem outro lado da moeda. Uma hora o jogador vê com bons olhos, não uma volta ao futebol sul-americano, principalmente jogar no Flamengo, mas ele entende que ainda tem muito a evoluir no futebol europeu. Então, assim, nada está certo ainda, mas também nada está descartado. Então vamos ver o que deve acontecer depois dessa batida de martelo aí do Sevilha. Pagou 11 milhões de euros em agosto de 2021, um ano depois aceita vender por 10 milhões de euros, perdendo aí 1 milhão
mas já está no lucro aí o Sevilha, com certeza. O Montiel não vem sendo titular absoluto da equipe, a gente sabe, mas tem muito futebol ainda, como o próprio jogador já garantiu que tem muito a evoluir no futebol europeu. E vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo vai partir para cima, se o Montiel vai aceitar, se não vai, e vamos aguardar tudo o que está acontecendo no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever. Você que ainda não é inscrito, confere aí se está inscrito, confere se o sininho está ativo. Também compartilha nossos vídeos e não esquece de deixar teu like, amassa o like, é de graça, gente. Vai lá e aperta o like, porque ajuda também o nosso trabalho aqui no YouTube. Valeu? Forte abraço a todos, um ótimo finalzinho de sábado. Ficam com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.